pessoal, bom dia, professor Marco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em evidência aí em relação ao Covid-19, né? E as doenças que acabam interferindo para que haja um maior contágio, na verdade um agravamento, se o cara contrair o caso de Covid, no caso que são as comorbidades, são doenças associadas, entre elas a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes. Hoje a gente vai falar sobre a obesidade e, na verdade, a gente vai falar sobre a atividade física como sendo um fator determinante para a prevenção de doenças, em especial a obesidade. Então, a pessoa que ela tem o hábito de praticar atividade física regularmente, pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana, cerca de 1 hora por dia seria o adequado, associada a uma alimentação equilibrada, um sono e descanso também equilibrados, ela consegue desenvolver hábitos regulares, uma saúde melhor e ela fica menos suscetível a desenvolver essas doenças que eu falei, no caso hoje da obesidade, né? Então a gente tem que pensar no seguinte, que se você tiver hábitos regulares, mais difícil você desenvolver um quadro grave caso você pegue o Covid, tudo bem? A gente vai falar, vou tentar passar de uma maneira didática aqui, como é que funciona a obesidade no nosso organismo, e a gente sabe que a atividade física e a educação física é um fator determinante para que a pessoa não desenvolva essa doença, tá? Então olha lá, tem uma lousinha, um quadro aqui, que eu vou tentar explicar de uma maneira rápida. Então funciona assim, eu simulei aqui, ó, 4 bonequinhos, né? Então a gente sabe que o nosso corpo ele é formado por quê? Pelas células, as células elas formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema e os sistemas formam o corpo humano, tá? Então funciona assim, aqui ó, nesse primeiro desenho eu coloquei aqui como sendo uma pessoa que tem o peso normal em comparação com a altura e olha lá, as células, essas bolinhas que eu fiz aqui ó, elas simulam as células de gordura do nosso corpo, chamadas células adiposas. Aqui a pessoa que tem o peso tido como normal, ela tem as células um tamanho pequeno, que nem eu coloquei, porém se ela incorrer em maus hábitos, ou seja, comida rica em gordura, falta de atividade física regular e um sono e descanso que não seja adequado, os hábitos irregulares fazem com que ela comece a aumentar o peso corporal dela. Então vocês veem que do primeiro desenho para o segundo, houve um aumento no tamanho das células, porém não na quantidade, continua com a mesma quantidade, porém com o tamanho maior. O cara continuando com esses hábitos regulares, ele vai sair do quadro de sobrepeso, que é esse segundo desenho, que não é doença, porém, se ele continuar fazendo isso que eu nem falei, ele vai chegar num quadro chamado de obesidade. Qual que é a diferença do segundo desenho para o terceiro? Além do tamanho das células, o principal é que elas se multiplicaram. Aqui eu simulei 6 células de gordura, células adiposas, e aqui passaram a ser 12 células, ou seja, nesse momento que as células se multiplicaram, a pessoa atingiu o quadro de obesidade, que é uma doença grave, que é uma doença gatilho para que você desenvolva as outras, em especial o diabetes, aliás, a hipertensão arterial, o diabetes e as doenças coronárias, as doenças do coração. Se o cara chegar nessa situação de obesidade, que é acima do IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Acima de 29,9 atingiu 30, que é a obesidade, é uma doença que ela é irreversível. Por quê? Porque você não vai conseguir, só com exercício, só com alimentação equilibrada, sair do quadro de obesidade. Por quê? As células se multiplicaram. Vou dar um exemplo. Ah, mas o cara emagreceu com exercício. Emagreceu não. Ele vai ter perdido peso. Por quê? Porque a perda de gordura é quando você perde células de gordura. Nesse caso aqui, ó, tem um outro desenho simulando que as células diminuíram o tamanho nesse quarto desenho. Porém, não foi diminuída a quantidade. Continuou com a mesma quantidade. Então ele continuou obeso, mas de repente a pessoa aqui, ela perdeu peso. Então você vai olhar a constituição corporal dela, nossa, a pessoa está magrinha, mas a célula está escondidinha lá. Se a pessoa voltar a desenvolver hábitos irregulares, vai aumentar novamente e vai ficar com o peso corporal muito maior. Ou seja, chegou nesse quadro aqui de obesidade, a pessoa nunca mais vai voltar nesse quadro aqui. Ela pode estar escondidinha lá e diminuiu o tamanho da célula de gordura, mas não a quantidade.
Então, vocês viram, a doença altamente agressiva, gatilho para outras, e a gente tem que parar para analisar que é muito mais fácil a gente fazer o quê? Ter uma atividade física regular, criar isso como hábito, ter uma alimentação equilibrada, adequada, e ter um descanso e um sono também equilibrado, adequado, para a gente ter uma boa condição de saúde. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Obrigado, gente.